Olá, meus amados. Vamos meditar hoje na palavra que está em Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 3, que diz que toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Este texto em Romanos nos afirma que toda autoridade que existe no mundo é dada por Deus. Ninguém exerce este ou aquele cargo se Deus não permitir. Porém, os propósitos de Deus para cada uma dessas autoridades é algo que não compreendemos, porque Ele conhece o futuro e sabe qual o fim de todas as coisas, e todas as suas ações são para que possamos ser abençoados de alguma forma. Talvez você possa se achar injustiçado pela ação de alguma autoridade, seja por um juiz que não te deu ganho de causa, seja pelo poder judiciário, legislativo ou executivo que não governam conforme os padrões que você determinou. Talvez você consiga pensar que seus governantes são incapazes, corruptos, mentirosos, aproveitadores, nécios, mas para outras pessoas, esses mesmos governantes são dignos de seu respeito e fidelidade. É assim que funciona. Nem todas as pessoas enxergam as autoridades da mesma forma, mas independente de como pensamos, a palavra de Deus nos orienta a respeitá-los, como é escrito em Romanos, e orar por eles, como em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Preste atenção no final do versículo 2, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Se Deus não estabelecer pessoas com autoridade, o mundo vira um caos. Já imaginou se todos começassem a fazer o que bem quisessem, sem dar satisfação de nada a ninguém? Seria um apocalipse. Por isso as leis e as autoridades são tão importantes, porque elas controlam o caos. A lei, este é o ponto que muitas pessoas não gostam de ouvir, principalmente quando ela está contra a nossa vontade. Por mais que não nos agrade pagar impostos, seguir as regras da empresa que trabalhamos, entre tantas outras regulamentações que somos obrigados a obedecer por lei, Deus determina que estejamos sempre dispostos a cumprir todas elas e a cooperar com as autoridades, sempre que possível, como está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 1. Adverte-lhes que sejam sujeitos a governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Não quer pagar impostos? Romanos capítulo 13, versículos de 5 a 7 diz que, pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Você entendeu? Quer que tudo dê certo? Siga a lei e obedeça às autoridades. Não podemos pegar um carro e sair dirigindo sem carteira e orando a Deus que não apareça nenhuma fiscalização no caminho. Você realmente acha que Deus vai nos livrar dos fiscais? Vai sonhando. Deus não vai ser seu cúmplice da nossa infração. Devemos assumir nossos erros e fazer o que é certo para que tudo nos vá bem. Lembra? Mas não se preocupe, não somos somente nós que devemos prestar conta às autoridades. Elas deverão prestar conta à maior autoridade que existe, Deus. Deus dá autoridade aos homens, mas eles também possuem a determinação de Deus para fazerem a sua parte. No tempo certo, eles prestarão conta a Deus de tudo o que fizeram. Deuteronômio capítulo 17, versículo 18 e 19 diz: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, a fim de os cumprir.
A autoridade dada por Deus não é para obter privilégios, regalias, riquezas. A autoridade dada por Deus é para servir ao próximo. E se isso não acontecer, ele prestará conta a Deus no tempo determinado. O cargo que esta pessoa ocupa também possui suas leis, e essas devem ser rigorosamente obedecidas, porque como vou exigir obediência se não faço primeiro? Talvez você se pergunte, e as autoridades que são ruins, que fazem mal aos outros com suas decisões sem se importar? Toda autoridade é dada por Deus para o bem. Deus está dando a esta pessoa a chance de ser um líder que vai ajudar a resolver os problemas dos outros. Mas se ela vai assumir essa posição com fidelidade, isso aí é outra história. Quantas vezes vemos políticos que no início da carreira eram fervorosos nos discursos, lutavam pelo povo, por seus direitos e davam tudo de si para tornar a vida do povo melhor. E com o passar do tempo, ele se esqueceu da ética e da moral e se tornou mais um trabalhando para seu próprio deleite. Isso acontece muito mais do que deveria, mas não pense que Deus está indiferente a essa situação. Assim como os judeus clamaram a Deus com dor e sofrimento enquanto eram escravos no Egito, e seu lamento foi ouvido, todo aquele, por mais pequenino que seja, que clamar a Deus em sua angústia, diante do mal causado pela incompetência de uma autoridade, Deus ouvirá e agirá para que este pequenino seja justificado, e aquela autoridade prestará conta de todos os seus atos. Deus é justo e seus propósitos não são falhos, suas escolhas não são errôneas. Ele sabe de todas as coisas e controla tudo, e vai requerer das mãos de cada um de nós as ações que nos foi delegada, seja como autoridade, como pais, patrões, líderes religiosos, governantes, qualquer liderança que nos for imposta, ela vem de Deus e é a Ele que prestaremos conta. Por isso, vamos fazer direito o que Deus nos delegou, para que tudo nos vá bem e possamos agradar o coração de Deus. Muito obrigada por assistir a este vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem abençoada por Deus. Graça e paz e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.